Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 5 dessa terceira parte, Lei de Conservação. Neste vídeo, vamos examinar o tema Gozo dos Bens Terrenos. Allan Kardec apresenta 4 questões e 2 comentários. A questão número 711 é a seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Interessante a gente ter em mente que este assunto tem sido amplamente discutido na humanidade, que é a questão do meio ambiente, o respeito aos limites, etc., do uso dos meios que o meio ambiente oferece ao homem. A resposta dos espíritos a esta pergunta, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, há uma força própria no ser humano, no ser vivo de uma maneira geral, que é esta necessidade de viver. É uma força divina dentro de todo ser vivo, no ser humano, naturalmente também. Esta necessidade de viver, imposta por Deus à sua criação, é amparada pelos meios que Deus ofereceu para que essa necessidade de viver pudesse ser alcançada. Então, a necessidade de viver é um dever da criatura. Então, resposta: sim, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Naturalmente, vamos falar que há excessos. Esses devem ser combatidos. Questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Questão dos prazeres, dos sentidos, né? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha que coisa interessante. Se não fosse este atrativo, né, que nos leva à satisfação das nossas necessidades, esta força divina, nós não conseguiríamos viver. Porém, há o excesso que resulta desta atração natural, que instiga o homem à busca dos bens materiais. Aí Allan Kardec faz uma pergunta adicional: qual o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Olha a sabedoria divina. Concede a vida ao ser, dá a ele um impulso divino de viver, na busca, portanto, de suas necessidades, mas para que busque satisfação das necessidades para prosseguir vivendo, dá a ele esta busca do prazer, esta satisfação dos sentidos físicos. Só que aí resulta essa tentação que o prazer lhe traz, satisfação do prazer levando aos excessos. Isso faz com que a gente possa refrear os excessos.
atendida a necessidade, parar por ali. Quando nós avançamos além do necessário, nós estamos nos excessos. A razão deve dizer, não posso ultrapassar. Allan Kardec faz um comentário, porque este tema é muito importante. Olha só o que ele fala sobre isso. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. A pessoa não ia atrás, porque não tem esse atrativo, não é? Deus imprimiu a esse uso dos bens da terra, o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios da providência. Que sabedoria, né? A gente vive a vida sujeito a esses impulsos e não se dá conta da grandeza desta criação divina. Além disso, porém, dando aquele uso dos bens da terra, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então tem um duplo sentido. Manter a vida, ir atrás do necessário para cumprir o dever de viver, mas também estabelece a razão como um meio para coibir em si mesmo, cada pessoa, o abuso. Abuso esse que lhe traria, naturalmente, problemas, não é? Questão 713. Traçou a natureza limite para os gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Imaginemos uma pessoa que está se deixando levar pelo sabor do alimento, da comida. E ele passa do necessário. Começa a comer além do necessário para satisfazer o prazer do paladar. Aí o que acontece? Problema de saúde. A pessoa se sente mal e etc. Porque vai além do necessário, né? Questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E a resposta: aqui está a fonte de problemas atuais gravíssimos nas comunidades humanas. Olha só. A resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Vamos supor aqui o requinte dos gozos, né? Todo gênero de requinte dos gozos. Nós falamos agora mesmo da gula, né? A questão do sexo desregrado, do uso das drogas, das bebidas alcoólicas e outras buscas, nesse caso, desnecessárias e em excesso, levando a pessoa a ficar prisioneiro daquele condicionamento de um prazer adicional. É o requinte dos gozos. Allan Kardec, ele faz, por causa desta resposta, uma pergunta adicional, que ele tinha falado ali. Bem perto está da morte, respondem os espíritos, aquele que se dedica aos requintes dos excessos. E aí Kardec pergunta, perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Da morte física nós já sabemos, todo excesso acaba causando danos ao organismo. Isso é bem conhecido.
A parte moral é que cria um condicionamento na busca de sempre mais, sempre mais. E a pessoa fica prisioneira deste condicionamento e entra em desequilíbrio. Está aí bem conhecido os excessos dos prazeres provenientes do uso de drogas. Pessoas ficam dominadas por esse vício e se desequilibram, saindo da sua natureza humana em muitos casos. Olha o comentário que Allan Kardec faz a respeito disso. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este, o bruto, sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Está falando aqui dos animais, não é? Essa busca dos excessos, do gozo, do requinte, coloca o homem abaixo do que é da natureza animal, não é? Aí acrescenta ainda o Kardec, esta pessoa abdica da razão, porque Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Qual o objetivo da encarnação? Exatamente essa questão. É o espírito buscar, no exercício do esforço da encarnação, superar os arrastamentos da matéria e conquistar aspectos espirituais. Este é o processo da evolução. Quando nós abrimos mão do aspecto espiritual da vida pelo uso da razão, nós ficamos aprisionados na natureza animal que ainda nos domina, retardando por muito tempo, talvez, o nosso progresso espiritual. Olha a gravidade do problema. E completa Allan Kardec. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. A pessoa sai daquilo que a razão lhe diz que é o necessário. A consciência sabe, nós ultrapassamos o limite do necessário, causamos desequilíbrios físicos e morais, porque passamos a ser dominados pelos impulsos dos sentidos. E aqui vamos lembrar os sentidos, a visão, a audição, o olfato, tato e paladar. Levado aos excessos para satisfazer estes sentidos, um ou dois ou mais desses sentidos, acaba nos aprisionando na nossa natureza animal, que é justamente o propósito da encarnação, nos libertar para ganhar espaço cada vez maior no nosso aspecto da natureza espiritual em nós. Olha que interessante, gozo dos bens materiais. Muito bem, no próximo vídeo prosseguiremos neste capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Conservação, com o tema necessário e supérfluo. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.